Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Estou passando hoje para mais uma mensagem aqui no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos aqui no canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. E vocês, meus queridos, que não se inscreveu no meu canal ainda, convido você para se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, é muito importante para o nosso trabalho. A mensagem de hoje, vamos falar na diferença do Evangelho. O Evangelho da circuncisão e o Evangelho da incircuncisão. Aqui onde que o apóstolo Paulo foi confirmado por Tiago, Pedro e João, o apostolado do apóstolo Paulo. Está em Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Vamos estudar o capítulo todo, para nós poder ter um conhecimento a esse respeito. Porque, meus queridos, muitas vezes, aí na sua religião, não tem como não falar da religião. Mas não estou aqui batendo na religião. Estou falando de um sistema que foi criado há muitos anos e virou uma tradição, onde que mistura leis com graça. O Evangelho da graça é diferente do Evangelho das leis, pregado por Tiago, Pedro e João. O Evangelho da graça, Deus confirmou ao apóstolo Paulo para os gentios. Onde que os gentios ficou sabendo ali depois que Jesus morre e ressuscita, Deus usa o apóstolo Paulo, Antes ele era Saulo, depois Deus usa ele para pregar e trazer o conhecimento aos gentios, que a partir dali, da morte e ressurreição de Jesus, a misericórdia de Deus, o favor imerecido de Deus para com os gentios, se tornaram herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Para ser herdeiro, é preciso ser filho. Então, os gentios se tornaram filhos de Deus. Mas para que os gentios ficassem sabendo da sua salvação, Deus levanta o apóstolo Paulo, chamado Evangelho da incircuncisão, que Paulo veio trazendo e mostrando aos gentios que ele estava salvo das suas transgressões, dos seus pecados, que não era pecado cometido por transgredir leis, não era o pecado de Adão. Então, quando Deus salva os gentios, só que os gentios não sabiam, os gentios precisavam saber. E ali Deus usa Saulo, o apóstolo Paulo, para ensinar os gentios que eles se tornaram herdeiros. E ali eles precisavam ter o conhecimento para chegar a tomar posse daquilo que Deus te deu por direito, que é a salvação. Tomar posse do reino de Deus, da sua salvação que Deus deu aos gentios. Mas isso não vem pela lei. Não, isso não vem pela lei. Isso vem pela graça de Deus. Por isso que o Evangelho do apóstolo Paulo é diferente do Evangelho de Tiago, Pedro e João, que é o Evangelho da circuncisão. Aquele Evangelho que eles não podiam pegar pesado com os hebreus, com os judeus, porque as leis ainda estavam operando. Jesus tinha colocado fim nelas, cumprido elas na cruz, mas o templo de Jerusalém continuava ainda de pé. E lá os doutores das leis, que é leis de Moisés, continuava operando. Não tinha cumprido ainda a profecia de Mateus 24, que era a destruição daquele templo. Então, por isso que os apóstolos da circuncisão pregavam, mas eles tinham cuidado quando se tratava das leis, porque os judeus, os hebreus, eles eram extremamente zelosos da lei. Aí há a diferença no Evangelho, que na sua igreja é pregado Malaquias,
Levítico, Êxodo, profecias. E eles usam como exemplo o que o povo passou no passado, citando que você tem que passar pela mesma coisa. Entende? Citando que você tem que fazer aquelas mesmas práticas. Esse é o evangelho da circuncisão, ensinado aqui no Brasil para os gentios. Por isso que há uma confusão no meio evangélico. Se tornou um fanatismo. E a Bíblia vai ficando de lado. Aquelas coisas que Deus nos deixou pelo apóstolo Paulo para nós nos dias de hoje. Muitas vezes também nós temos que ter um pouco de cuidado, porque o apóstolo Paulo não pregou só para gentio. Ele pregou também para os judeus. Muitas vezes ele usa coisa das leis por causa do povo da raça dele, porque ele também era judeu. Ele também foi circuncidado. E o apóstolo Paulo ele tem um maior cuidado nesse sentido. Quando ele falava para os gentios, a palavra é simples, é fácil de conhecer, é fácil de entender. Nós vamos estudar em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 em diante. Vamos estudar o capítulo todo para nós ter um conhecimento. Meus queridos, desculpa aí, porque eu estou com a garganta meio aflamada, mas não ter onde dar, com o poder, com a força de Deus, porque Ele vai nos dar força para nós dar continuidade ao estudo. Vamos estudar a Bíblia King James, que é mais fácil de entender. Gálatas 2, capítulo 2, no versículo 1 em diante. O apóstolo Paulo disse assim: passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém. E nessa ocasião, em companhia de Barnabé, e levando também Tito comigo. Disse o apóstolo Paulo, no versículo 2: rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo, no entanto, em particular aos que parecia mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Então, o apóstolo Paulo teve a revelação, ele subiu a Jerusalém para mostrar aos doutores da lei, a Tiago, a Pedro e João, o evangelho que ele estava pregando para os gentios. Que era um evangelho diferente. Que esse evangelho que Paulo estava pregando para os gentios não tinha nada de lei. Era um evangelho que trazia a verdade, ensinava que pelo favor imerecido de Deus, depois da morte e ressurreição de Jesus, os gentios se tornou co-herdeiro e herdeiro de Deus. Mas os gentios precisavam saber disso. Os gentios precisavam tomar posse daquilo que Deus concedeu eles por direito, que é fazer parte do reino de Deus. Porque o herdeiro é porque é filho. Não sendo filho, não é herdeiro. Então aqui, Paulo trouxe a eles o que ele estava ensinando aos gentios. Qual é o caminho que os gentios deveriam seguir para tomar posse daquele bem que Deus já tinha concedido. Mas isso fora da lei ou das leis de Israel. O evangelho da graça. O evangelho da graça. Na religião, eles misturam. Eles misturam os evangelhos. Aí você não fica sem saber o que você deve seguir. E na graça não. O evangelho da graça é um evangelho mais fácil, simples de entender, porque você não deve nada de leis de Moisés. É um evangelho bem simples e bem fácil de compreender. É um evangelho que você é livre. Você é livre. Você tem liberdade. Não é libertinagem, é liberdade dada por Deus. Versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava
em minha companhia foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Então, na concepção dos hebreus, dos judeus, que eram circuncidados, para um gentio pregar a palavra de Deus, ele tinha que ser circuncidado. Por isso que Paulo disse, nem Tito, porque Tito era um gentio, ele era grego. Então, para os judeus ele precisava circuncidar. Mas aqui, quando Paulo mostra para eles o evangelho que estava ensinando, eles entenderam que não havia necessidade de Tito, ou seja, de Tito ser circuncidado. Versículo 4. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Veja que nas outras versões, João Ferreira de Almeida ou outros livros da Bíblia, ele não dá nome a essas pessoas que infiltravam. Eles falam lá os incircuncisos, ou seja, os da circuncisão. Mas eles não falam que eram hebreus ou judeus. E aqui, na Bíblia King James, revela quem é. Então, esses hebreus, conhecendo os ensinamentos do apóstolo Paulo, se infiltrava no meio para depois escravizar eles. A escravidão aqui não é em colocar para trabalhar, em colocar para fazer serviço braçal, coisa alguma. A escravidão aqui é proibir de pregar o evangelho da graça e trazer para pregar o evangelho da circuncisão, que é o evangelho que pregava as leis de Moisés. Então, a liberdade de não pregar as leis, Paulo chama de escravos, né? Porque quem vive debaixo das leis de Moisés se torna escravo delas. Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que os hebreus, os judeus, se infiltravam para tirar a liberdade da graça. Versículo 5. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do evangelho permanecesse conosco. Veja, Paulo não retrocedeu. Paulo continuou firme. O apóstolo Paulo continuou firme, porque o apóstolo Paulo foi levantado para isso, para pregar a graça sem lei. Graça sem lei de Moisés. Graça, chamado graça, sem retoque de lei, sem rudimentos de religião, simplesmente a graça, favor imerecido de Deus para o povo, para os gentios. Versículo 6. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenha sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Veja que tinha todo o império para pregar as leis, para ensinar a palavra de Deus no sentido de lei. Antes de Jesus morrer e ressuscitar na cruz, essas leis eram fortes, elas operavam forte. Esses doutores, eles tinham força. E Paulo chama eles, pessoas que Paulo conhecia que eram influentes. Agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, que é o agora de Paulo lá, como Paulo estava escrevendo, do apóstolo Paulo, para ele não acrescentava coisa nenhuma mais, porque Paulo sabia da liberdade do evangelho. Paulo sabia que essas leis tinham sido cumpridas na cruz e que mais um pouco de tempo aquele
templo lá em Jerusalém ia ser destruído, ia cumprir a profecia de Mateus 24. Era só questão de tempo. E o apóstolo Paulo diz que, para ele, isso não acrescentava mais nada, esses ensinamentos de lei, essas pessoas que eram influentes no passado. Para Paulo, isso não acrescentava nada. O que tinha que ser ensinado e pregado, como hoje no sistema religioso, eles tinham que rever o evangelho que eles pregam e trazer aos gentios e dizer: olha, nós somos um povo salvo, nós somos salvos, nós se tornamos filhos de Deus, entende? Nós se tornamos filhos de Deus, a palavra de Deus que afirma isso, nós se tornamos herdeiros de Deus. E o evangelho que nos traz o conhecimento que temos parte no reino de Deus é o evangelho do apóstolo Paulo. Mas não, a religião não faz isso. O que ela faz é trazer Malaquias, os profetas, as profecias dos profetas, Êxodo, Levítico, o rei Davi, trazer aquelas coisas como exemplo de um passado para você poder viver no futuro. Está errado, meus queridos. Está errado. Até o final desse estudo você vai ver que está errado. Não faz sentido. Não faz sentido, porque a palavra de Deus mostra a diferença do evangelho. O evangelho da circuncisão, o evangelho com mistura de lei. Porque os hebreus eram zelosos da lei. E não podia, os apóstolos não podiam chegar de uma vez e pregar que as leis tinham sido abolidas, que tinha sido, Deus já tinha cumprido as leis, porque os gentios eram zelosos, os judeus eram zelosos da lei, zelavam por elas. Então, por isso que Deus deu esta missão a hebreus, descendentes de hebreus como Tiago, Pedro e João. E Paulo, Deus deu a missão do Evangelho da Graça. Isso deveria ser ensinado no sistema religioso. Versículo 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado o apostolado do Evangelho aos incircuncisos. Veja, eles reconheceram, desculpa aí, meus queridos, eles reconheceram que a Paulo foi confiado esse ministério, que é o ministério dos incircuncisos, que é o Evangelho da Graça. Entende? Eles não teve dificuldade de reconhecer isso. Desculpa, meus queridos. Mais uma vez, desculpa. E assim como a Pedro, aos circuncisos. Veja, os circuncisos são os judeus da circuncisão. Porque todo descendente de Abraão tinha que ser circuncidado ao 8º dia, cortada ali a carne do prepúcio. Então, ali, as pessoas que eram circuncidadas, para os judeus, eram limpos. E as pessoas que não eram circuncidadas, chamadas incircuncisos, que eram os gentios, para os hebreus, os judeus, eram imundas essas pessoas. E aqui os apóstolos reconheceu que esse ministério da incircuncisão foi dada a Paulo. Versículo 8. Porquanto Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Veja a diferença aqui. Vou ler de novo, Gálatas 2, versículo 8. Porquanto Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Veja que aqui você vê a diferença do evangelho dos judeus, dos hebreus, e do evangelho dos gentios. Agora basta você conhecer qual é o evangelho que era pregado por Tiago, Pedro e João. Você vai ver a diferença do evangelho que é pregado por eles e o evangelho que é pregado pelo apóstolo Paulo. A religião mistura os dois, ou a Bíblia toda. A religião não faz a diferença.
o que é incircunciso e o que é circunciso. Incircunciso, gentios. Circunciso, os circuncidados, hebreus. Aqui dá para você ter um conhecimento a esse respeito. Versículo 9. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, ou seja, quando eles reconheceram a graça que foi dada a Paulo, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim, e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal, e concordemente ficou estabelecidos que nós buscaremos os não-judeus e eles os circuncisos. Olha a diferença. Entende? Quando eles entendem e conhecem o evangelho pregado por Paulo, que era um evangelho sem lei, que era um evangelho que falava que as leis já tinham sido cumpridas para os hebreus e que os gentios nunca teve lei, porque os gentios era um povo fora da congregação de Israel, era uma outra nação, e eles conheceram, eles entenderam, os apóstolos, eles não teve dificuldades de entender. Quando eles conheceram, eles confirmaram, eles levantaram as mãos, desculpa, mas eles levantaram as mãos e ali confirmaram o ministério do apostolado de Paulo aos gentios, chamado incircunciso. E eles, Pedro, Tiago e João, continuaram o seu trabalho para os hebreus judeus, que era do pacto da circuncisão. Versículo 10. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, e que também tenho em mim esforçado para fazer. Então, porque esse evangelho da graça, ele não buscava dinheiro, ele não tirava dinheiro dos fiéis, do povo que participava das reuniões, ele não cobrava dízimo. Então, por isso que eles teve esse cuidado de falar com Paulo: olha, você pode continuar com o seu evangelho para os gentios, mas você não esquece dos pobres. Por que esquecer? Era para levar no sentido de arrecadar dinheiro fora de dízimo, donativos ali para ajudar os pobres, né? Que é um trabalho que eles também faziam, os apóstolos faziam. E nesse entendimento eles iam entender que Paulo não ia ter como ajudar aquelas pessoas necessitadas. Versículo 11. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, e eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Esse Pedro, ele assim chega a ser meio, né, engraçada a situação aqui que aconteceu. Isso foi um fato acontecido e por isso ficou registrado. Vamos estudar o versículo 12. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até si, apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendia a circuncisão. Veja o que Pedro fazia. Quando Pedro estava pregando, ensinando aos gentios, ele alimentava ali, e a tradição dos hebreus ficava de lado. Talvez ele comia uma carninha de porco, talvez ele comia ali sem lavar as mãos, né, sem fazer a oração que os hebreus faziam antes. Então, quando Pedro estava só ele e os gentios, ele era um gentio, entende? Ele era um gentio. Ele não agia como hebreu da circuncisão, ele agia como um incircunciso.
Quando chegavam os doutores das leis, os apóstolos, ali aonde que Pedro estava, junto ali dos gentios, Pedro se transformava, e agora Pedro já mudava a sua atitude, agora já queria obrigar os gentios a viver como hebreu. Veja o versículo 13. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Veja bem, os judeus aceitavam essa atitude, mesmo que eles estavam ali ouvindo o que Pedro estava pregando, estava fazendo, mas quando eles chegava alguém lá de Israel, de Jerusalém, Pedro transformava, mudava a sua atitude. Os judeus, já sabendo disso, que também estava ali sendo ouvido por Pedro, mudava também a sua atitude e aceitava o que Pedro fazia. Mas veja o que o apóstolo Paulo fez. Versículo 14. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como os judeus? E Paulo foi para cima dele. O Pedro, ele deve ter passado uma vergonha ali que foi abertamente, foi em público. E o apóstolo Paulo, né, mesmo que o ministério dele foi confirmado por Pedro, ele já repreende Pedro. Olha, que negócio é esse? Você é hebreu quando está com gentios, é gentios. Quando chega alguém de Israel, você quer obrigar os gentios a viver como hebreus, ou seja, os estrangeiros, os incircuncisos, viver como hebreu. E aqui Paulo não deixou passar essa. O apóstolo Paulo, eu queria ver se o apóstolo Paulo chegasse, estivesse vivo, chegasse aí nessas igrejas de hoje aí, onde que os gentios vivem as leis já cumpridas na cruz, as leis de Israel, do passado, do velho pacto, nos dias de hoje, ensinando o povo a guardar e observar as leis, a pagar dízimo e uma série de coisas que vinha ali junto às leis. Se o apóstolo Paulo chega no Brasil, a comparação, se ele tivesse vivo e chegasse nessas igrejas, o que ia acontecer? Deixa nos comentários aí, para nós comentar e fomentar mais a esse respeito. Versículo 15, ele diz: nós, judeus de nascimento e não pecadores como os gentios, porque os judeus, por os gentios não ser circuncidados, eram considerados pecadores pelos hebreus. Versículo 16. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé. Veja que o apóstolo Paulo diz que os gentios não podem ser justificados por prática de lei, mas pela fé. Uma palavra pequena, mas forte. Pela fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo que, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência, ele ensinava sobre isso. Olha, não é mais necessário guardar essas leis. Isso ele falava para os hebreus, para os judeus, para os gentios, ele não explicava isso, porque os gentios não tinham lei. Olha, o que nós temos que ter é fé, é amor no coração. A graça nos afastou, nos libertou dessas práticas da lei, que já foi cumprida. Mas os hebreus, eles eram muito zelosos da lei. Eles não entendiam a graça.
A mesma coisa, meus queridos, da religião. Eu vejo aí eles falar assim, olha, se não fosse a graça de Deus, nós não estávamos salvos, nós não estávamos aqui, nós não estávamos pregando. Eles falam, mas daí a pouco eles falam, nós somos pecadores. E se nós falar que nós não somos pecadores, nós somos mentirosos, usando leis, porque pelas leis todos eram pecadores, eram transgressores delas, mas todos os hebreus, todos os judeus, os gentios não. Versículo 17. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Agora ele pergunta, será Cristo então ministro do pecado? E ele responde, de forma nenhuma. Porque Cristo era o justo Filho de Deus que morreu para libertar os injustos pecadores. Por isso que ele fala de forma alguma. Versículo 18. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Aqui ele está falando da lei. Se busca restituir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Porque quando Cristo morreu, todos morreram para a lei. Os hebreus, todos morreram para as leis de Moisés. Todos. Mas se você resgatar essas leis, como faz aí nos templos da religião que prega, você torna-se transgressor delas, aí continua sendo pecador. Entende? Mas os gentios não têm essas leis. Nunca teve. Mas aqui o apóstolo Paulo estava falando para os judeus, os hebreus. Versículo 19. Pois, por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Meus queridos, então, a lei, esses negócios das leis, é tão fácil aqui nesse capítulo a gente está entendendo que o nosso evangelho, o nosso conhecimento da palavra de Deus é uma palavra sólida, é uma palavra firme, que nós não precisamos viver prática, rudimentos, doutrinas de leis, porque nunca teve. Nós se tornou herdeiro, co-herdeiro de Cristo, e somos participantes do reino de Deus. E Deus levantou ele, o apóstolo Paulo, para nos mostrar e nos ensinar o meio, ou os meios, de nós tomar posse de um bem adquirido, que o próprio Deus nos concedeu. Versículo 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora eu vivo, no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Veja aí, ante eles, hebreus, quando Cristo morre, eles também morreram, todos morreram. E de uma certa forma também os gentios morreram, aquele velho homem, aquela velha maneira de pensar, porque o corpo se torna o mesmo. O que muda é aqui, está o nome de metanoia, né? O que muda é aqui, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver. Uma vez que você encontra a palavra de Deus e traz para o seu coração, se você for filho, você não vai ter dificuldade de entender, compreender a mensagem, trazer para o seu coração e mudar a sua maneira de viver. Assim para os hebreus, assim também para os gentios. E o apóstolo Paulo fala que o homem velho que era, morreu. E agora o novo corpo que ele tem, ele vive pela fé, pela nova maneira de viver. Versículo 21. Não torne inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse
ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Então eu não entendo, é isso. Se os hebreus, os judeus que eram do pacto da circuncisão, Paulo prega para eles ensinando que essas leis já tinham sido finalizadas e não podia trazê-las de volta para o presente deles, né? Estava, se trazesse, continuava sendo transgressor, né? Nós vimos aí que o nosso evangelho, o evangelho da graça, que é o evangelho que Deus deu aos gentios, é um evangelho fora das leis, fora do que ensina a religião. É um ministério ali firmado por amor e fé. Amar a Deus de uma forma incondicionalmente. Amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. E amar o teu próximo. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas é não aquele amor fingido como fazem na religião, que eles ali dentro da igreja se amam. Se amam aparentemente, entre aspas. Mas fora é uma disputa, uma inveja, contendas, uns por cargo na igreja, outros puxando o tapete de outros irmãos. Não é esse amor. É um amor do coração, um amor onde o coração se vê alguém ali numa situação que muitas vezes de necessidade, precisando de ajuda, você vai lá e ajuda. Estiver passando fome, você pensar primeiro em você. Olha, eu podia estar nessa situação, eu vou ajudar que eu estou podendo. Esse amor ao próximo. E a fé no coração. Você ter certeza que Deus te tornou filho dele. Você tem fé que com essa parte que Deus te deu no reino, com essa parte que Deus te deu, você se tornou herdeiro e agora você é filho. Você tem certeza que você já é uma pessoa salva. Essa é a fé que Deus te deu. E com essa fé não tem nada impossível na sua vida que você não consegue superar. Porque primeiro você vai ver Deus. Você vai ver Deus no seu pensamento. Você vai ver Deus em tudo que você tocar. Ou em tudo que você precisar. E como filho, Deus não vai deixar. Deus nunca vai deixar um filho dele clamar a ele. Porque tudo que nós fala com Deus, ele já sabe, nós só vamos confirmar. Porque tudo que passa com nós, Deus sabe. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Ele se faz presente o tempo todo. Não há um lugar nesse planeta onde Deus não está. Então, meus queridos, eu quero que você estude aí na sua Bíblia esse capítulo que estudamos, para você entender a diferença do Evangelho, das leis da circuncisão, e o Evangelho da graça de Paulo. O Evangelho sem lei de Moisés, mas um Evangelho firme, um Evangelho que te revela a verdade. E você possa discernir o que você quer para a sua vida. Se é viver pagando o preço de um hebreu transgressor das leis na sua igreja, ou se você quer viver a graça de Deus, sentir a liberdade que Deus te deu e trazer para a sua vida. Porque há diferença no Evangelho, sim. Basta você ler esse capítulo que nós acabamos de estudar com atenção, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus para tirar esse véu que foi colocado pelo sistema religioso da sua mente, das suas vistas, para você poder enxergar o sobrenatural, a bênção concedida por Deus para você gentil. Porque você, brasileiro, você, estrangeiro de Israel, você nunca teve pacto de circuncisão. Você nunca foi ensinado no Evangelho de Pedro, Tiago e João. O Evangelho dos gentios foi o Evangelho do apóstolo Paulo, que muitas vezes Paulo pregava coisa das leis, porque ele pregava também para hebreu. Ele pregava para o povo da circuncisão. Aí
há uma meia confusãozinha no entendimento para quem não tem o conhecimento ainda, mas Deus vai te mostrar e logo, logo você vai sair dessa cadeia que você hoje vive. Chegamos ao final de mais um estudo. Quero aqui agradecer a presença de Deus na minha vida, na sua vida, né? Quero que Deus mostre você o que Ele me mostrou. Fique na presença dEle, continue com Ele, né? Assim como estou. Até o próximo vídeo. Graça e paz.